A menopausa marca o fim da menstruação da mulher, né? Começa ali por volta dos 47 anos e geralmente dura de 4 até 8 anos. Ela não afeta só o corpo da mulher. Graças ao declínio do hormônio estrogênio, ela afeta também o cérebro. A médica Lisa Mosconi estuda esse impacto e tem um livro sobre o cérebro da menopausa. E ela examina os sintomas neurológicos da menopausa, as novas habilidades mentais e que ela pode promover e as opções para cuidados da menopausa, que também incluam o cérebro. A médica Mosconi tem 46 anos, ela é professora associada à neurologia e radiologia da Weill Cornell Medicine, na cidade de Nova York, onde dirige a Human Brain Initiative e o programa de prevenção de Alzheimer, administrado em conjunto com o New York Presbyterian Hospital. A menopausa é um tema quente, né? E o que esse livro dela traz de novo? Traz a perspectiva da neurociência, né? Essa é uma parte da menopausa que ela foi excluída, ela não foi nem reconhecida claramente, estudar o cérebro durante a menopausa, né? Então, embora essas ondas de calor sejam geralmente reconhecidas como um efeito colateral da menopausa, a maioria dos médicos não faz nem a ligação com outros sintomas cerebrais. O que acontece é que os nossos ovários estão em comunicação direta com o nosso cérebro, que está programado para responder ao hormônio estrogênio e a outros hormônios que o ovário produz. E quando os nossos ovários estão se fechando, né, na menopausa, o nosso cérebro precisa continuar funcionando. E isso pode trazer essas falhas à medida que o cérebro vai se ajustando, tá? E ela traz esses experimentos e essa pesquisa para dizer para as mulheres, não, você não está ficando louca, porque acontecem, né, muitas alterações na menopausa. Então, quais são os principais sintomas cerebrais que as mulheres apresentam nessa fase? E o que está acontecendo para dar origem a eles? Os sintomas cerebrais comuns, além das ondas de calor e suores noturnos, incluem também a dificuldade de sono, mau humor, baixa libido, baixa energia e problemas cognitivos como confusão mental e esquecimento, né? Esses sintomas relacionados ao cérebro podem ocorrer com maior intensidade durante a perimenopausa tardia, quando a menstruação é interrompida por mais de 6 meses consecutivos, e na pós-menopausa precoce. Essa médica fala que ainda está trabalhando, ela e a equipe ainda estão trabalhando para realmente identificar o que causa os sintomas. O cérebro é um órgão complicado. O hipotálamo é a parte que regula a temperatura corporal, né? Também é fundamental para a conexão entre os ovários e o cérebro. E é rico em receptores de estrogênio. Olha aí, aquele calorão, né? Se está diminuindo o estrogênio, o hipotálamo é rico em receptores de estrogênio, tem tudo a ver com essa regulação corporal. O que ela fala é que quando o estrogênio começa a flutuar, né, o hipotálamo ele começa a receber mensagens confusas. Quer dizer, antes ele recebia as mensagens certinhas, ele está ali cheio de receptores, ele recebe o estrogênio, né, e regula normalmente a temperatura corporal, né? E aí, como agora esse estrogênio está flutuando, então isso parece eles associam isso ao aparecimento dessas ondas de calores e os suores noturnos, né? Quem já está na menopausa, está passando por isso, sabe o quanto isso é incômodo, né? E ela também fala, a menopausa ela altera o cérebro, né? Como assim ela altera o cérebro? Então, ela fez algumas pesquisas ali com as imagens cerebrais e outras técnicas, né? E encontraram mudanças, por exemplo, na estrutura, na conectividade e na produção de energia, que cai, mas estabiliza ou até recupera em anos posteriores para algumas pessoas. Então, o cérebro, ele diminui a produção de energia,
parece que ele não consegue lidar com a queima ali de glicose e de glucose. Então ele também começa nessa adaptação, e então ele diminui o seu dinamismo, as suas funções, né? E isso parece que ocorre mais no período que todos os sintomas estão mais intensos. Então, quando aqueles sintomas daqueles calorões, né, estão mais intensos, provavelmente o nosso cérebro está trabalhando menos do que ele trabalhava. Ele não está conseguindo, né, queimar ali, pelo menos glicose é o que ela diz, tá? Então, mas ela traz uma questão, que isso é um momento de adaptação. Ela gosta de dizer que a menopausa ela é um projeto de renovação do cérebro. O cérebro ele tem todas essas conexões neuronais que se ligam aos ovários. Mas com a menopausa, muitos deles não são mais necessários e, portanto, elas vão ser descartadas. E isso que vai levar a estas alterações cerebrais, que também, em alguns casos, podem se manifestar como vulnerabilidade, porque ela também estuda o Alzheimer e ela fala que algumas mulheres também pode aparecer sinais de alerta para a doença de Alzheimer nesse momento, tá? Onde o cérebro também está se adaptando e está oscilando. Mas é importante que o cérebro seja capaz de se reconectar para que a mulher possa prosseguir com a próxima fase da sua vida, né? Embora essa nova fase não vai ser mais uma fase reprodutiva, mas ela vai ser uma fase produtiva, porque as coisas vão mudar e parece que vão mudar. É como se realmente nós estamos passando por outra fase de vida onde nós vamos ter outros ganhos, né? Bom, nessa fase aí, parece, o que ela faz é que essa adaptação e essa redefinição do cérebro, né, durante a menopausa, eles vão sumir. Os sintomas vão sumir depois dessa adaptação. Então, quando a menopausa passa, muitas mulheres elas vão já não sentir mais esses sintomas, né? Só que vai acontecer o quê? Vai acontecer um outro tipo de religação. É como se nós estivéssemos passando ali por uma reiniciação. Sabe quando você reinicia um computador? Você dá né? Você desliga umas coisas e reinicia outras coisas. Então, perguntando para elas, as pessoas falam, mas que superpoderes da menopausa, né, que as mulheres podem esperar com essas novas religações aí? Então, ela fala que o maior controle emocional, por exemplo, é um dos efeitos da pós-menopausa, né? Muitas mulheres na pós-menopausa, elas relatam sentir-se mais confiantes, com maior paz, mais confortáveis consigo mesmas, né? E de uma perspectiva neurológica, foi demonstrada que a amígdala, que é um centro emocional do cérebro, pode sofrer uma regulação negativa durante os anos da menopausa de uma forma muito seletiva. Então, ele torna-se menos reativo, a amígdala torna-se menos reativa a coisas negativas ou perturbadoras que acontecem com você. Olha que bacana isso, quer dizer, parece que a gente não passando da menopausa, a gente não vai ligar tanto assim mais para as coisas negativas, parece, né? Eu acho que isso também é bem individualizado, os resultados ali vai de pessoa para pessoa. O resultado, né? Os resultados vão. Então, mais de uma forma geral, pelas essas pesquisas, se observa uma estabilidade emocional maior, né? E eles também falam que parece que a mulher fica com maior contentamento com a vida. E a empatia também tem sido notado como uma habilidade aumentada pós-menopausa, né? Agora, pensando aqui, né? Por que então, pensando por uma perspectiva de evolutiva, por que as mulheres passam então pela menopausa, né? E aí existe uma hipótese que se chama hipótese da avó,
que afirma que as mulheres humanas, elas têm uma longa esperança de vida na pós-menopausa, porque para ajudar a criar os netos, né? E aqui eles questionam, mas será que isso é verdade? Gente, mas será que isso também não é muito interessante? Quando a gente vai para as filosofias de povos nativos, pelas filosofias ancestrais, a gente vê a grande importância que as avós e as anciãs têm, né? Então aqui não é somente pelas experiências que elas passaram na vida, é também por uma mudança fisiológica e uma mudança cerebral. Olha que interessante, né? Mas eles não têm essa certeza nessas pesquisas, isso precisa ser mais estudado, mas está fazendo muito sentido aqui, né? Então, mas essas pesquisas elas são muito interessantes porque elas trazem um novo olhar para a menopausa, né? Além disso, né, muito poucas coisas na natureza são acidentais. E qualquer pessoa que já teve uma avó sabe que as mulheres mais velhas são muito importantes. Eu tive 2 avós maravilhosas e guardo assim esse carinho, esse amor e essa sabedoria que elas me passaram, né? Ela fala também que deixa claro que a menopausa não causa Alzheimer, mas pode tornar o cérebro mais vulnerável, né? E aí também eles comentam aqui na pesquisa sobre a reposição hormonal, que aliviam os impactos. Eles tiveram reposição só do estrógeno nas pesquisas e falaram que ajudou a aliviar os sintomas da menopausa. E aqui para vocês agora eu vou trazer 3 compostos que eu acho muito interessante e eu comecei a usar e começou a funcionar muito nessa questão dos calores. São eles: o tônico, faz todo sentido, não faz? A gente tem que ter mais energia porque o cérebro está se adaptando. Então, como é que nós vamos ajudar o cérebro a se adaptar? Dando energia para ele. E o composto tônico, ele também está ligado com a vida. Ele também está ligado com a manutenção da vida. Então, e pela inteligência da água, pelo campo de consciência da água, a gente traz a questão de que águas ali de nascentes de lugares específicos vão trazer essa inteligência para o nosso corpo também, porque o nosso corpo é 70% de água e o nosso cérebro tem muita água. Então, o composto tônico ele faz muito sentido. Um outro composto que está fazendo muito sentido intercalando ele com o tônico é o Aqua Relax. Parece, porque o Aqua Relax, ele aumenta a libido. Nós não temos pesquisas nesses níveis, podemos até entrar nesses estudos de caso e fazer e mensurar, dosar níveis de hormônios, porque o Aqua Relax, ele aumenta a libido. Pode ser que pelas suas qualidades de acalmar, de relaxar, de tirar, de limpar da nossa mente tudo aquilo que não é importante, principalmente agora, nessa fase de menopausa que nós estamos passando por uma transição interna no cérebro tão grande e ainda temos que lidar com todos os nossos afazeres, né? Quando o Aqua Relax entra ali e faz e modula, né, essa transição, fazendo com que o nosso cérebro se acalme, pare de gastar energia com coisas inúteis e foque somente no que interessa. Isso também é muito útil para a gente. E, ao mesmo tempo, quando a gente para também de se preocupar, a gente relaxa. Então, faz todo sentido que isso tudo comece a fluir, né? Isso tudo vai começar a fluir. Eu estou experimentando o Aqua Relax intercalado com o tônico e eu posso dizer para vocês que parece que os calores sumiram. E eu estou fazendo um teste, porque eu faço reposição hormonal bioidêntica com creme, eu tirei a reposição hormonal também, para ver qual é né? E é muito interessante, esse resultado está muito interessante. Pelo menos aí alguns dias simplesmente sumiram os calores, tá? Quando eu faço reposição hormonal, melhora muito, né? Mas como eu queria testar, então
nada contra fazer a reposição hormonal, acho que é interessante. A gente também tem que prestar atenção na alimentação, em todas as vitaminas e minerais necessários também para que o nosso cérebro funcione bem, para que o nosso corpo funcione bem, né? Aí entra magnésio, entra vitamina B12, numa quantidade suficiente, enfim. E também o composto aprender. Lembra que o cérebro está se reiniciando e se reformatando, né? Hipotálamo ali vai ter que aprender a lidar com essa nova estrutura, com essas novas conexões. Então, o aprender, eu ainda não estou colocando o aprender no meu protocolo, mas eu vou inserir o aprender no meu protocolo, que eu acho que otimizará esse novo aprendizado para o cérebro, tá? Pessoal, é um prazer muito grande falar sobre esse assunto. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer outras aulas, masterclass sobre isso. Mas muito interessante o estudo da Lisa Mosconi, dessa médica maravilhosa que está trazendo aí novos olhares, né, para que a gente também entenda profundamente pelo que estamos passando. Então, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato nos nossos canais aí, YouTube, Instagram, nosso site. E eu estou à disposição no WhatsApp também, tá? Um beijo grande para todo mundo.